Bem-vindo ao dia 3 do manto de intercessão. Nos últimos 2 dias, você fez algo que pouquíssimas pessoas fazem. Você se posicionou como intercessor. Você cobriu a vida financeira de quem você ama com o manto da provisão do Pai. E hoje você vai avançar sobre uma área que talvez seja a mais carregada de todas. A área da saúde, porque existe uma dor diferente de todas as outras. É a dor de ver alguém que você ama sofrendo no corpo. É a dor de sentar do lado de uma cama de hospital e não conseguir fazer nada. É a dor de ouvir um diagnóstico que tira o chão dos seus pés e saber que não é você que está doente. É quem você ama. E essa dor é diferente porque é dupla. Você sofre pela pessoa e sofre pela impotência de não poder resolver. Mas eu preciso te dizer uma coisa antes de começar. Você não está impotente. Você nunca esteve. Você tem acesso a uma autoridade espiritual sobre o corpo de quem você ama que vai muito além do que qualquer médico pode fazer. Não porque médico não seja importante. Médico é instrumento de Deus e Deus age através da medicina. Mas porque existe uma dimensão da cura que a medicina não alcança. A dimensão espiritual. E é exatamente nessa dimensão que você vai operar hoje. Respira fundo. Coloca no coração o nome de quem você está intercedendo. Pensa no corpo dessa pessoa, na condição específica que está pesando. E fica comigo nesses próximos 20 minutos. Eu preciso te contar a história de um homem chamado Naamã. Você vai encontrá-la no segundo livro dos Reis. Capítulo 5. Naamã era um homem importante, comandante do exército do rei da Síria. Um homem poderoso, respeitado, temido pelos inimigos. Um homem que tinha conquistado tudo que um homem da sua época podia conquistar. Mas Naamã tinha lepra. Uma doença que na época era sentença de morte social antes de ser sentença de morte física. Porque o leproso era excluído, era separado. Era tratado como impuro, e não havia cura conhecida. Nenhum médico podia ajudar, nenhum dinheiro podia comprar a solução, nenhuma posição social podia resolver. A lepra de Naamã era o tipo de problema que derruba tudo que você construiu. Por quê? De que vale o poder se o corpo está se destruindo? De que vale a riqueza se a saúde foi embora? De que vale o respeito dos homens se você está sendo consumido por dentro? E foi nesse momento de total impossibilidade humana que uma escravinha, uma menina israelita que servia a esposa de Naamã, disse uma coisa simples. Se o meu senhor fosse ter com o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Uma escravinha, sem poder, sem posição, sem nome registrado na história, mas com uma palavra que chegou aos ouvidos certos na hora certa. Naamã foi até Eliseu, e Eliseu nem saiu para recebê-lo. Mandou um mensageiro dizer que ele fosse se lavar 7 vezes no rio Jordão. 7 vezes. E seria curado. Naamã ficou com raiva de ter vindo de tão longe para ouvir uma instrução tão simples, com raiva de que o profeta nem sequer veio falar com ele pessoalmente, com raiva de que o milagre parecia pequeno demais para a grandeza do seu problema. Mas os servos de Naamã disseram algo que mudou tudo. Se o profeta tivesse pedido uma coisa grande, você não teria feito? Quanto mais agora que ele pediu apenas que você se lavasse e ficasse limpo. Naamã desceu, mergulhou no Jordão, 1 vez, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E a Bíblia diz que a carne dele se tornou como a carne de uma criancinha, limpa, restaurada, nova. Eu preciso que você entenda o que essa história revela sobre a cura. O milagre não veio como Naamã esperava. Não veio do jeito que fazia sentido para ele. Não veio no tamanho que ele considerava proporcional ao seu problema. Veio de um jeito simples, que exigiu obediência, que exigiu humildade, que exigiu 7 passos de fé antes de ver qualquer resultado. E foi na 7ª vez que a cura se manifestou. Não na 1ª, não na 3ª, na 7ª. O ciclo completo. O ciclo que você está fazendo agora nesse manto de intercessão. Quando você declara pela saúde de quem você ama, você está sendo o intercessor que Naamã precisava. Você está sendo a escravinha que falou a palavra certa. Você está descendo as 7 vezes no Jordão em nome de quem você ama. E na 7ª vez, a carne se torna nova. Agora, eu preciso te ensinar algo que está no centro de tudo que diz respeito à cura. É uma das verdades mais mal compreendidas da Bíblia inteira. E quando você entender de verdade, vai mudar a forma como você declara saúde sobre a vida de quem você ama. Isaías 53, versículo 5, diz: pela sua chaga fomos sarados. Não disse, seremos sarados. Não disse, podemos ser sarados se Deus quiser. Disse, fomos. Passado. Tempo passado. Completado. Concluído. A cura já aconteceu. No plano espiritual. No momento em que Jesus foi pregado na cruz. No momento em que cada golpe caiu sobre o corpo dele.
Cada ferida que ele recebeu foi uma declaração espiritual de que aquela doença não teria mais autoridade sobre a humanidade. O texto hebraico original de Isaías 53 usa uma palavra para a chaga que significa literalmente ferida que produz cura. Não é uma ferida qualquer, é uma ferida com propósito. Uma ferida que carrega dentro de si a semente da restauração. E quando Jesus recebeu aquelas feridas, ele não estava sofrendo por acaso, estava pagando o preço de uma cura que seria disponibilizada para todo filho de Deus que viesse depois dele. Isso significa que a cura de quem você ama não é uma possibilidade, é uma conquista, já foi feita, já foi paga, já está disponível no plano espiritual. O que a intercessão faz é declarar essa realidade espiritual sobre o plano físico. É trazer o que já foi conquistado no céu para se manifestar na terra. É o mesmo princípio que Jesus ensinou no Pai Nosso quando disse: "Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu." A vontade do Pai no céu é que pela chaga do Filho todos sejam sarados. A intercessão é o instrumento pelo qual essa vontade desce do céu e se manifesta na terra, na vida de quem você ama, no corpo de quem você ama, nas células de quem você ama. E tem mais uma coisa que eu preciso te mostrar sobre esse versículo. Pedro cita esse mesmo texto em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Mas Pedro usa o tempo presente. Ele diz: "Pelas suas feridas fostes sarados." Ele escreve isso para pessoas que ainda estavam doentes, para uma comunidade que ainda carregava sofrimento. E mesmo assim usa o passado, porque no mundo espiritual a cura já está concluída. A declaração de Pedro não era uma esperança, era uma proclamação de algo que já tinha acontecido em dimensão superior. E quando você declara cura sobre quem você ama hoje, você está proclamando exatamente isso, não uma esperança de que talvez Deus queira curar. Uma declaração de que a cura já foi conquistada e agora você está chamando ela para se manifestar. Existe uma história no Evangelho de João que precisa entrar nesse ensino antes de chegarmos na declaração. É a história de Lázaro. Você conhece, mas eu quero te mostrar algo que geralmente passa despercebido. Quando Jesus chegou em Betânia, Lázaro já estava morto há 4 dias. Maria e Marta estavam destruídas. E a Bíblia diz algo que me parte por dentro toda vez que leio. A Bíblia diz que quando Jesus viu Maria chorando e os judeus que vieram com ela também chorando, ele estremeceu no espírito e se perturbou. E então Jesus chorou. O Filho de Deus, que sabia que ia ressuscitar Lázaro, que tinha poder sobre a morte, que em poucos minutos ia chamar aquele homem de volta à vida, chorou. Por quê? Porque ele viu a dor delas. Porque a dor de quem ama alguém que está sofrendo toca o coração do Pai. Não é fraqueza, é amor. E o mesmo Jesus que chorou com Maria e Marta está olhando para você agora, vendo a dor que você carrega pela saúde de quem você ama, vendo o peso que esse nome traz no seu coração, vendo as noites sem dormir, as orações em silêncio, o aperto no peito quando você pensa na situação dessa pessoa. E esse mesmo Jesus que chorou antes de ressuscitar Lázaro está pronto para agir. Não porque você merece o milagre, mas porque ele vê a sua dor. E porque a cura já foi paga pelo sangue dele. Você não precisa convencer Jesus de que essa pessoa merece ser curada. Você precisa apenas declarar o que ele já conquistou. E é exatamente isso que você vai fazer agora. Antes da declaração, eu preciso que você faça uma coisa muito específica. Se a intercessão de hoje é por uma condição de saúde específica, eu quero que você pense no corpo da pessoa que você ama. Se você souber qual parte do corpo está afetada, coloca a mão sobre essa região do seu próprio corpo agora. Não como superstição, como gesto de fé intencional, como declaração física de que você está se colocando no lugar de quem você ama, como intercessor que entra no meio. Se não souber a condição específica, coloca a mão sobre o próprio coração e pensa no nome dessa pessoa, na situação do corpo dela, no diagnóstico que o médico deu, nas palavras que saíram do consultório e ficaram pesando. Entrega tudo isso ao Pai agora em silêncio. Não como desespero, como declaração de fé. Você está colocando nas mãos do Criador o que Ele mesmo criou, e o Criador sabe exatamente o que fazer com a própria criação. Agora lembra da sua posição, intercessor, no meio, de pé, no lugar de quem você ama, com o manto sobre os ombros, com a autoridade de filho que declara o que já foi conquistado. E quando estiver pronto, declara em voz alta comigo cada palavra.
Pai, eu me posiciono diante de Ti como intercessor sobre o corpo de quem eu amo. Eu venho pelo sangue de Jesus Cristo que conquistou a cura antes que eu pedisse. Eu declaro sobre o corpo de quem eu amo que pela chaga de Jesus Cristo essa pessoa foi sarada. Essa palavra foi dita, foi cumprida, é real. Mais real do que qualquer diagnóstico, mais forte do que qualquer sentença médica, porque a última palavra sobre o corpo humano não pertence a um laudo, pertence ao Criador. Eu decreto que cada célula do corpo de quem eu amo recebe vida agora. Que cada órgão funciona conforme foi projetado nas mãos do Pai, que cada sistema do corpo dessa pessoa responde à voz do Criador. Eu declaro que o que os médicos disseram que era permanente perde força diante da palavra de Deus. Que o que foi diagnosticado como sem cura encontra a cura que já foi conquistada no Calvário. Que o corpo dessa pessoa é território do Criador. E o Criador está agindo agora em cada célula, em cada tecido, em cada parte que foi afetada. Eu decreto saúde sobre a mente de quem eu amo, que os pensamentos de medo, de desespero, de resignação são substituídos pela paz que excede todo entendimento. Que a mente dessa pessoa recebe clareza, força e esperança que não vem da circunstância, vem do Pai. Eu decreto restauração sobre as emoções de quem eu amo, que o peso emocional que a doença traz é aliviado pela presença do Pai, que a solidão que o sofrimento produz é preenchida pelo amor do Filho que chorou com Maria e Marta e chora com quem sofre ainda hoje. Pai, assim como Naamã desceu 7 vezes no Jordão e saiu com carne de criança, eu decreto que o corpo de quem eu amo é renovado. Assim como pela chaga do teu filho fomos sarados, eu declaro que essa cura que já foi conquistada se manifesta agora no corpo, na mente e nas emoções de quem está sob o meu manto. Eu não imploro por um milagre que talvez aconteça. Eu declaro uma cura que já foi paga, que já está disponível, que já foi liberada no plano espiritual e que agora eu chamo para se manifestar no plano físico, pela autoridade do nome de Jesus Cristo, pelo sangue que foi derramado, pela ferida que produz cura. Não se faça a minha vontade, mas a tua. Amém. Você acabou de declarar sobre o corpo de quem você ama o que Jesus conquistou na cruz. E eu preciso que você entenda o que acontece agora no plano espiritual. O decreto foi feito. A palavra saiu da boca de um intercessor que está na posição correta. E a palavra de Deus nunca volta vazia. Isaías 55, versículo 11, diz que a palavra que sai da boca de Deus não voltará para mim vazia, mas realizará o que desejo e alcançará o propósito para que a enviei. Quando você declarou essa cura, você foi o canal pelo qual a palavra do Senhor entrou na situação de saúde de quem você ama. E essa palavra está operando agora, no nível celular, no nível espiritual, no nível emocional. Você pode não ver resultado imediato. Às vezes, a cura vem de uma vez. Às vezes, vem em processo. Às vezes, vem através da medicina que começa a funcionar de um jeito que o médico não consegue explicar. Às vezes, vem através de exames que mostram resultados que não fazem sentido à luz do diagnóstico anterior. De qualquer forma que venha, vai ter a marca inconfundível de que não foi acaso, foi resposta. E quando vier, você vai saber, porque você esteve aqui. Você ficou de pé. Você colocou o manto sobre o corpo de quem você ama. E o Pai que vê no escondido age, sempre age, no tempo certo, da forma certa, de um jeito que só Ele poderia fazer. Continue amanhã, dia 4. Intercessão pelos relacionamentos e pela família de quem você ama. Um dos dias mais emocionalmente intensos do ciclo inteiro. O manto continua posto. A declaração de cura está ativa. Descansa. Até amanhã.